Olá a todos, meu nome é Marcelo Tadeu Caieiro, eu trabalho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP e eu vou demonstrar o tratamento cirúrgico de uma fratura proximal do húmero com uma haste intramedular bloqueada. Lembrando que essa é uma iniciativa da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Regional São Paulo. Então aqui eu vou demonstrar a utilização de uma haste intramedular bloqueada para uma fratura do colo cirúrgico do húmero. Essa haste, então vejam que ela tem uma inclinação também, né? Ela não é totalmente reta, ela permite a passagem de dois parafusos na direção da cabeça do húmero e na parte mais distal ela permite a colocação de dois parafusos de anterior para posterior, evitando então a questão do posicionamento do nervo radial e, em alguma eventualidade, permite também a passagem de um parafuso de lateral para medial. Obviamente que se for indicada a passagem desse parafuso, dependendo da altura e do comprimento da haste, é necessário a dissecção do nervo radial para evitar uma lesão iatrogênica. Com relação ao ponto de entrada da haste de húmero, o que nós devemos levar em consideração é que aqui a tuberosidade maior, aqui a tuberosidade menor, aqui o sulco intertubercular, por onde passa o tendão do cabo longo do bíceps. Como existe aqui o tendão do supraespinhal nessa região, é importante que o ponto de entrada não seja feito na inserção do tendão do supraespinhal na tuberosidade maior. Então é um erro, na verdade, a colocação do ponto de entrada nesta região. O ponto de entrada tem que ficar na área cartilaginosa da cabeça, mais ou menos onde está esse furo. Quando a haste tem aquela curvatura que eu demonstrei, você pode fazer esse ponto de entrada um pouco mais lateral, no finzinho da tuberosidade maior, mas onde já começa a cabeça do húmero. Esse é o ponto de entrada que está em linha com o canal medular do húmero. Então isso é um aspecto bastante importante. Olhando no perfil, ele fica exatamente no centro, nem anterior nem posterior, ele fica exatamente no centro. Então nós vamos mostrar aqui a técnica de inserção. A primeira coisa então é fazer o ponto de entrada, como eu falei. Uma vez feito o ponto de entrada nessa região, nós passamos o fio. Aqui então nós colocamos o protetor de partes moles e fazemos a fresagem do ponto de entrada. Retira o protetor, retira o fio guia. Obviamente a fratura já vai estar reduzida. Lembrar que a haste intramedular não reduz a fratura, então é importante que a fratura esteja reduzida previamente, reduzida e estabilizada provisoriamente com fios de Kirchner, por exemplo, até a inserção da haste intramedular. Então aqui a colocação da haste. O ideal é que ela seja colocada com a mão apenas. E uma característica importante é que a haste nunca deve ficar fora do osso, ela tem que ficar sempre enterrada dentro do osso para evitar exatamente lesão do tendão do supraespinhal. Então aqui foi colocada a haste, ela fica, vejam, na lateral do húmero, e aqui o bloqueio proximal, feito com colocação do punctor, colocação do guia de broca. São parafusos que vão na direção da cabeça do húmero e, portanto, são parafusos monocorticais. Então você fura a primeira cortical e, obviamente, não fura o osso da cabeça do húmero. Aqui nós podemos ver essa broca é milimetrada. Pode me dar um parafuso 42. Vejam que aqui ela tem um marcador, e esse marcador, quando estiver chegado ao nível da camisa externa, significa que o parafuso foi completamente inserido. A mesma coisa é feita
no outro furo. Essa incisão, agora são feitas 2 incisões pequenas na lateral do braço. Lembrando que a 5 centímetros da ponta do acrômio está correndo o nervo axilar. Então vejam aqui que esta distância deste parafuso é menor do que 5 centímetros em relação à ponta do acrômio, e é por isso que os parafusos são tão próximos à ponta da haste. Mesma coisa, fura a primeira cortical, obviamente não fura a cabeça do húmero, 36. E o mesmo procedimento se repete em relação ao primeiro parafuso de bloqueio que foi colocado. O guia é retirado. Vejam que aqui a haste ficou completamente para dentro do osso. Isso é um aspecto fundamental. Então, assim, a haste não pode ficar nem um pouquinho proeminente. Com relação ao bloqueio distal da haste, é um bloqueio feito à mão livre. Dependendo do tamanho da haste intramedular, essa haste também pode ser utilizada para as fraturas diafisárias do húmero. Lembrando que o bloqueio distal dela, você tem 2 parafusos que vão de anterior para posterior. E tal como na tíbia e no próprio fêmur, a recomendação é fazer 2 bloqueios proximais e 2 bloqueios distais. Os bloqueios distais de preferência de anterior para posterior. Se for necessário um bloqueio de lateral para medial, lembrar de fazer uma via de acesso, ou de secar o nervo radial, ou ter certeza de que entre a sua broca e o osso, o nervo radial não está sobreposto para evitar lesões iatrogênicas do próprio nervo.